7. Lembrando que a parte segunda, ela tem como título, né, ela trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E essa parte, esse capítulo 7, ele vai da questão 330 até a questão 399. Então, é um assunto, é um tema um pouco mais técnico, né? Ele não é tão filosófico, com repercussões, é claro, na nossa vida. E aí eu trouxe essa foto do bebê, que a gente, quando olha o bebê, que é o sinal, né, da volta do espírito à vida corporal, é quando ele realmente encarna, e é sempre uma alegria a gente ver um bebê fofinho, o convívio com o bebê é algo que nos desperta um sentimento de carinho, né, de alegria por estar recebendo um espírito, então a gente esquece um pouco o momento anterior desse espírito, né, esse prelúdio mesmo dele, dos preparativos para ele encarnar. A gente não pensa tanto nos sentimentos que ele tem antes nessa preparação, como que é essa preparação. A gente se preocupa mais com o nosso desencarne, né? Com a nossa vida e com o nosso desencarne, quando a gente já tem algum conhecimento espiritual. A gente já sabe que a vida que a gente está levando nessa encarnação, ela vai impactar, vai fazer mais fácil ou mais difícil esse desencarne, e a nossa vida no mundo espiritual, quando a gente retorna ao mundo espiritual, isso é natural que a gente pense mais nessa angústia da morte, do medo, do que a gente vai encontrar pelo momento que a gente se encontra como espíritos encarnados. Então, normalmente a gente se toca mais, a gente é mais impactado quanto espírita quando a gente lê o André Luiz lá no Nosso Lar e a gente vê as angústias que ele passou quando desencarnou, e a gente fica preocupado para onde que a gente vai, se vai ser acolhido, se vai encontrar com os nossos entes queridos. Normalmente a gente se impacta mais com isso, a gente se preocupa mais com isso. Mas do que, por exemplo, a gente também tem na literatura espírita esse momento anterior à encarnação, né? Por exemplo, com a encarnação de Segismundo no Missionários da Luz, também de André Luiz, ele conta toda essa detalhadamente, né, como que foi a preparação para Segismundo encarnar, e isso a gente não consegue se colocar tanto no lugar de Segismundo quanto a gente se coloca no lugar de um André Luiz quando desencarna. Mas a gente precisa conhecer. Então, o objetivo assim, do estudo é convidar realmente a reflexão, não para gerar mais ansiedade, né? Para que a gente fique mais uma coisa que eu tenho que me preocupar. Eu já tenho a ansiedade, os medos, a indefinição do que vai ser a minha vida, do que vai ser o meu desencarne. Agora eu tenho que ver também essa parte do preparo para a encarnação, né? Não nesse sentido de gerar mais ansiedade ou intranquilidade ou desconforto, mas no sentido de que a gente, conhecendo, a gente tem a possibilidade de fazer melhores escolhas, e a gente sabe que as escolhas de hoje elas vão impactar no nosso desencarne, na nossa vida espiritual e também no nossa nova encarnação, na nossa próxima vida. Então, é esse o objetivo desse conhecimento, dessa parte da volta do espírito à vida corporal. Vou passar aqui. Bom, como eu falei, é um capítulo grande, né? Ele tem 70 perguntas, com vários subtítulos. No tempo que a gente tem, se aprofundar neles é quase impossível, então o que eu escolhi para trazer aqui, para a gente refletir, foi pegar um pouquinho de cada um desses subtítulos, né? Algumas perguntas que eu achei que davam a ideia do que é cada subtítulo, cada item, e que fosse de maior interesse para a gente. Agora, fica também o convite para que seja feito depois a leitura de todas as perguntas, com esse olhar de estudo, porque a gente acredita, todo mundo que faz um estudo do Evangelho, que assiste uma palestra, a gente está lendo o Livro dos Espíritos normalmente, mas quando a gente coloca esse olhar de estudo, de entender realmente, sempre a gente descobre alguma coisa nova, a gente aprende alguma coisa nova, né? A gente está um pouco mais maduro, com mais conhecimento, então a gente
faz uma reflexão maior. Então, a primeira parte desse capítulo é o prelúdio da volta, reencarnação. E Kardec abre com essa pergunta. 330. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? E a resposta: pressentem-na como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tem de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Então, a gente não sabe exatamente o momento que a gente vai reencarnar, mas a gente pressente como muitas pessoas conseguem pressentir quando vai chegando perto de sua morte, né? Mas exatamente quando isso vai dar, a gente não tem essa certeza. Então, a gente sabe que a reencarnação ela é uma necessidade, né? A gente precisa reencarnar, em algum momento a gente vai reencarnar, enquanto a gente não tiver num nível de intelectualidade e moralidade maior, né? Que a gente possa prescindir da reencarnação, a gente vai ter que encarnar, porque é a forma que a gente vai experimentar, que a gente vai depurar, vai se transformar, vai reparar os nossos erros, vai ter essas oportunidades de reparar o que a gente já fez de errado, de experimentar, saber se a gente realmente aprendeu, se aquilo não é mais uma tentação para a gente. Kardec coloca ainda que nem todos, muitos se preocupam com esse momento anterior da reencarnação, sim, mas nem todos, né? Alguns nem entendem como são os que deixam a vida, a gente fala assim, tem gente que deixa a vida levar, são aqueles que também estão desencarnados e estão deixando a vida acontecer, né? Nesse sentido amplo de incluir a encarnação e a reencarnação. Não se preocupam, não entendem quando vêm tão encarnados, mas nem por isso eles vão deixar de sofrer essas ansiedades que a gente sofre normalmente para encarnar e para desencarnar. A encarnação ela pode ser apressada, quando a gente tem realmente a vontade de encarnar, ou quando todo aquele planejamento, tudo está de acordo com o que eu preciso passar, então ela pode ser apressada, mas ela pode ser retardada também. Então, a gente pode pedir para esperar mais um pouco, podemos fazer cursos, trabalhar e ir retardando. Porém, a gente não pode prolongar, eternamente, né, o nosso estado como espírito errante. E aí eu lembrei do livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, onde ela fala do desencarne, né, do Camilo Castelo Branco. E no último capítulo, e quando eu li o livro, eu lembro que isso me marcou bastante, ele coloca que ele estava há 52 anos já no mundo astral, que ele já tinha feito tudo que ele podia fazer em termos de curso, e que ele próprio sentia que ele precisava encarnar, né? Que ele estava estagnado, que aquilo ele ia acabar acarretando mais responsabilidades para ele se ele não reencarnasse. Os companheiros dele que tinham desencarnado na mesma situação, né, de suicidas, já haviam encarnado novamente. Ele não teve uma pressão para encarnar, mas os mentores o avisavam que ele deveria encarnar, que era preciso, que ele já estava fortalecido o suficiente para retornar. Então, a gente não pode prolongar isso indefinidamente, até por uma questão nossa. Nós começamos a perceber que a gente precisa evoluir, passar. Ele diz, inclusive, que ele não conseguia sentir a felicidade que outros espíritos sentiam, né, da vitória, de ter conseguido ultrapassar aquele problema. Então, era preciso que reencarnasse. Bom, Kardec ele também coloca algumas perguntas para a gente saber se aquele corpo que a gente vai encarnar era o que realmente estava designado para nós, né? Então, não existe uma corrida, né? Aquele corpo ali é legal, eu vou correr ali como espírito e vou dar um jeito de encarnar nele. Não, ele vai ser, o espírito já está designado a um determinado corpo antes que soe um instante em que haja de unir-se a ele.
né? Então, é importante que a gente saiba que o corpo, ele está... A gente pode, muitas vezes, nem sempre a gente pode escolher exatamente o que a gente quer, algumas vezes a gente pode escolher, mas ele vai ser sempre o que for melhor para a nossa experiência, para a nossa vivência, para as provas que a gente precisa passar. A gente pode, muitas vezes a gente pode até pedir, né, um defeito, uma deficiência que a gente tem, que a gente acha que aquilo vai ser bom, ela pode ser negada, porque a gente ainda não está preparado para isso, ela pode, por outro lado, ser imposta, a gente não querer vir com aquilo, mas ela é imposta a gente, ou aquilo já tá impresso no nosso perispírito e não tem muito jeito da gente não passar uma próxima encarnação com aquele problema, defeito, deficiência que a gente tenha, mas muitas vezes também essa não perfeição do nosso corpo, aquilo que pode nos incomodar, ela é exatamente para nos impedir, muitas vezes, de não cumprir aquilo que a gente precisa cumprir. Então, a gente precisa ter sempre em mente que o corpo vai ser o que for o melhor para a gente vivenciar, experienciar. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante ao que experimenta ao desencarnar? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento entra nela, né? Então, a gente passa por uma perturbação também, a gente sempre fala disso na questão da morte, a gente vê muito na literatura espírita, mas a gente, quando vai encarnar também, né? Na verdade, a gente, quando vai encarnar, a gente sabe, antes de encarnar, normalmente a gente sabe o que vai passar, né? A gente sabe qual vai ser os nossos problemas, o que a gente precisa, como Camilo sabia, que ele teria que enfrentar a cegueira novamente. Então, isso pode gerar uma ansiedade. E aí eu trouxe essa tirinha aqui, né? Desencarnei, estou livre da dependência da matéria, feliz da vida lá o espírito. Agora é independência ou vida. E aí o amigo lá espiritual diz, não, vai ser vida, você ainda precisa reencarnar novamente, muitas dívidas a resgatar. Então a gente está mais ou menos nessa condição, né? Que a gente não vai ficar livre ainda, a gente ainda vai ter outras coisas para desenvolver, para aprimorar. Bom, na 340, Kardec pergunta, é solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele ato considerando-o de grande importante? Considerando-o grande importante, ou seja, o espírito tem essa noção da oportunidade que ele vai estar tendo. E aí os espíritos respondem, procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Então, a gente embarca numa travessia que a gente sabe que é perigosa e não sabe se vai vencer. E eu trouxe também a nota que Kardec faz, que ele traz essas figuras bem interessantes para a gente, né? O viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênio das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes de exílio, de clausura. Sabe que reencarnará como o homem sabe que morrerá. Mas, como este, com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual do homem em agonia, dele se apodera a perturbação que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente encetada. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia. Então, não é fácil também a gente encarnar em geral, né? A gente sabe o tipo de prova que a gente vai ter que passar, o gênero, a vida, muitas vezes a gente tem conhecimento da família, de quem que vai nos acolher. Então, essa incerteza, se eu vou ser bem-sucedido, se eu vou ter êxito nas minhas provas, se eu vou avançar ou se eu vou retardar, gera uma grande ansiedade, né? De novo, lá nas Memórias do Suicida,
ele coloca, né? Se eu de novo não conseguir, se eu falir novamente, eu vou agravar ainda mais as minhas faltas. Então, é um momento de ansiedade, de agonia, né? de perturbação ali, para poder também restringir o nosso espírito e perispírito para caber num bebê, pequenininho, né, num corpo restrito ali, então é um momento delicado para a gente também. E aí eu lembro também a vocês, e trago que é bem interessante, o caso do Segismundo, que ele coloca quais as dificuldades dele, né? Ficam bem claras, porque Segismundo ele tinha feito já um grande progresso no mundo espiritual, ele já era uma pessoa que já tinha bônus para ele, né? Mas ele, na última encarnação, relembrando para quem já leu, ele tinha assassinado Adelino por conta de Raquel. E aí, na erraticidade, eles combinaram aceitaram de vir, Raquel casaria com Adelino e Segismundo seria o segundo filho. Mas quando chega o período de Segismundo encarnar, ele inicialmente está animado para reencarnar, ele quer reencarnar, mas ao se aproximar do casal, ele sente todo o ódio, todo o medo, todo o horror que tinha Adelino dele. E isso começa a ficar difícil mesmo, a união do corpo, do espírito ao feto, né, a Raquel. E ele, então, é preciso até que os amigos, os mentores espirituais, o mentor de André Luiz, Cava Alexandre, ele vai em sono conversar com os envolvidos, né, porque Segismundo começa a ficar extremamente desanimado, ele começa a achar que não vai dar certo, que ele não vai conseguir. Por outro lado, o Adelino tem sonhos pesadelos, na verdade, né? Ele quer se afastar de Segismundo, e aí, através, então, de um trabalho de conversa desses amigos espirituais, eles conseguem aproximação, Segismundo pede perdão a Adelino, e então eles conseguem fazer que a encarnação aconteça. Então é interessante a gente ver como que a gente pode, muitas vezes, né, dificultar esse processo por coisas que quem está encarnado não tem muita consciência, mas quem está ainda do lado de lá, querendo encarnar, precisando encarnar, a gente tem uma noção muito maior do que vai acontecer, do que está acontecendo naquele momento. Então, daí também a importância da gente sempre, quando a gente sabe de algum novo espírito que vai encarnar, aquele bebê, que a gente realmente faça preces, orações, acolha bem esse espírito para que ele venha com mais tranquilidade, para que facilite esse trabalho e para que ele já não venha com uma ansiedade, que ele venha tranquilo, que será bem acolhido. Bom, aí a gente passa para o outro item, união da alma e do corpo. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. Então, começa na concepção, como geralmente a gente já sabe, né? A gente lê essa questão e estuda bastante no estudo sistematizado, mas vai formar esse laço fluídico e vai se apertando vai ficando mais forte até a criança realmente nascer. Os espíritos chamam a atenção de que esses laços, no início, né, da concepção, da gravidez, eles são fracos, eles podem se romper até por vontade do próprio espírito que vai reencarnar. Claro que ele vai sofrer com isso, ele não vai ser liberado da responsabilidade de ter tido uma oportunidade e não ter ido adiante, mas pode se romper.
Ele lembra que os abortos espontâneos, normalmente, eles não são para nenhum tipo de prova, né? Nem para o espírito e nem para os pais, né? Aqueles que acontecem no início da gravidez em geral. E aquilo são imperfeições da matéria e que vem, que é o que a ciência fala também, né? Que normalmente esses abortos espontâneos de início de gravidez, eles são por alguma má formação, mas não necessariamente um problema, uma prova nem dos pais, e nem da criança que iria nascer. E que as mortes prematuras, ou seja, quando chega ao final da gravidez, quando a criança realmente nasce, que normalmente isso é uma prova para os pais, porque esse estado de torpor, ele sabendo já que não vai ter ansiedade das questões que ele vai ter que enfrentar, ele sabe, o espírito que vai encarnar sabe o que acontecerá, né, logo nos primeiros dias ou na ocasião do nascimento, então normalmente é uma prova para os pais. Ainda nesse item, no intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte que lhe soou o momento de começar nova existência. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. Então, a gente fica um pouco menos de lucidez, né? Não sabe o que é realidade, o que não é, como onde que a gente está direito. Mas à medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias então se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Então, é o esquecimento que a gente vai tendo, né? Até para a gente caber num corpo físico de um recém-nascido. A gente sabe que o cérebro não está completamente desenvolvido, nem os órgãos, então não caberia toda a inteligência que um espírito já tenha adquirido como adulto, não caberia ali dentro de um recém-nascido. Aquilo vai ser desenvolvido ao longo. A influência, o outro item dele, a influência do organismo, a influência do organismo. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria é apenas um envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Então, aí ele vai começar a argumentar, a trazer argumentos, a nos mostrar que o que a gente mantém, o que é nosso, a nossa inteligência, a nossa moralidade, o que a gente já adquiriu disso é do espírito, não é da matéria, né? Não é o corpo. O corpo vai permitir que a gente desenvolva ou não o que a gente já tem, mas não é na matéria que reside a inteligência. Após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades, a gente consegue tudo que a gente tiver de inteligência, de dom, de virtudes, a gente consegue manifestar com plena liberdade? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Então, a gente sabe que pode limitar, sim, né? E com certeza limita. Nosso próprio corpo físico, ele é limite, muitas vezes, para a expansão de tudo que a gente já adquiriu. Kardec pergunta se o invólucro material ele é um obstáculo a essa livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é a irradiação da luz. E os espíritos respondem que é um vidro muito opaco. A gente é bem matéria, né? Bem densa. Continuando na influência do organismo, os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho está a da ferramenta própria à sua execução. Não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, Kardec ele traz, inclusive, ele traz em nota
ele coloca que uma pessoa extremamente inteligente, né, um Einstein, um Newton, ou um gênio nas artes, né, um Monet, eles são o espírito que vai trazer aquelas faculdades, que tem a inteligência. Né? Não é, se a gente pudesse pegar o mesmo corpo e colocar um outro espírito, ele só conseguiria atingir se tivesse a inteligência do Einstein e do Newton. Né? Não é o órgão físico que vai nos dar uma inteligência maior ou menor, inclusive com relação ao adiantamento moral também. Né? Uma Madre Teresa, um Chico, não reside no órgão físico aquela qualidade, aquela faculdade. Mas, por outro lado, o órgão pode impedir, dependendo da formação dele, como ele é formado, ele pode impedir que a gente se manifeste livremente tudo que a gente já tiver adquirido. O princípio dessa diversidade das aptidões reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leva em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia o exercício dessas faculdades. No outro item, idiotismo e loucura. Lembrando que idiotismo e loucura, Kardec ele está falando aí das alterações mentais, das deficiências, das incapacidades, né, do pouco desenvolvimento intelectual, às vezes até de deformações ou malformações, de transtornos. É isso que ele está trazendo como idiotismo e loucura. Então, ele diz que não significa a pessoa que vem num estado, muitas vezes, com alguma deficiência mental, não significa uma natureza inferior, não é um espírito completamente de outra natureza, são almas humanas. E não raro, elas são mais inteligentes do que supondes, porque como a gente viu, né, a matéria ela pode cercear essa inteligência por algum motivo. A gente vê pessoas muito inteligentes e que fizeram tanto mal, que usaram essa inteligência para a maldade, com certeza elas vão ter isso restrito numa outra encarnação, né? Para que elas possam desenvolver outras qualidades, outras virtudes, para que elas possam equilibrar isso. Então, não raro são mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Os órgãos têm, então, grande influência sobre a manifestação das faculdades, mas não são a origem destas. Os espíritos lembram que a superioridade moral e a superioridade intelectual, na maior parte das vezes, no mundo que a gente se encontra, né, de provas e expiações, ela não é equilibrada. A gente muitas vezes tem a parte intelectual muito mais alta, né, na balança do que a moral. Então, por isso, a gente precisa desse bloqueio, muitas vezes, de um órgão não perfeito para que a gente possa melhorar moralmente. Mais frequentemente, na condição de espírito livre, temos consciência do estado mental. Então, isso também acontece em mesas mediúnicas, na literatura espírita, trazendo que em sonho, muitas vezes, aquela pessoa que está completamente restrita de movimentos, de inteligência, no estado, ou depois de desencarnar, ou mesmo durante o sono, ela é capaz de ter consciência do seu estado. Na pergunta 375, o desorganizado, então, é sempre o corpo e não o espírito? Exatamente, mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e receber as impressões. Pode mesmo suceder que, com a continuação, durando longo tempo a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência de que ela não se libertará, senão depois de se haver libertado de toda impressão material. Então, às vezes, né, dependendo do pensamento, dependendo de cada espírito, né, pode ser que com a repetição com o tempo de vida, com a repetição daqueles atos, as impressões
permaneçam no espírito, né? No perispírito, no espírito. E a gente só vai conseguir se libertar disso quando a gente se libertar dessa impressão material. Então, também a gente encontra relatos nas mesas mediúnicas, muitas vezes, de pessoas que não enxergavam ou que estavam ainda com muitas deficiências ou não andavam e que elas desencarnam e não é uma coisa imediata, algumas vezes, que andem, que façam, que enxerguem, que tenham as suas faculdades plenas de novo, mas isso é entendível porque a gente sabe que quando a gente desencarna, a gente não muda completamente, né? A gente passa por um processo. Então, essa impressão pode ter sido forte, pode estar tão viva no nosso pensamento, que a gente precisa ter paciência e calma para tirar essa impressão material, que, na verdade, aquilo está lá no corpo físico e não no espírito. A infância. O espírito de uma criança pode ser mais desenvolvido do que o de um adulto, no entanto, ele pensa como criança. Os órgãos impõem limites à livre manifestação. Então, por mais que a criança seja inteligente, seja esperta, seja à frente do seu tempo, ela vai sempre pensar como uma criança, Kardec nos traz isso, porque não caberia ali, né? Apesar dela ter uma bagagem, poder ser um espírito mais elevado do que os seus pais, mas ela precisa desse tempo de infância para que ela atinja a sua plena capacidade, o seu pensamento como adulto. A perturbação pela reencarnação ou pelo desencarne não cessa de súbito por ocasião do nascimento ou da morte. Então, a gente tem que lembrar que tem esse período de perturbação, né, que começa lá, quando se liga ao corpo até o nascimento, e aquilo passa ainda mesmo na parte da infância, da primeira infância. Então, é um processo. A infância é um período de repouso para o espírito. Não há sofrimento pelo constrangimento, porque pode surgir a dúvida de que, mas esse constrangimento que o espírito sofre para poder, vamos dizer assim, caber, né, num bebê, isso não é um sofrimento para ele ter não conseguir se expandir, não conseguir tudo que ele tem que desenvolver? Não tem sofrimento nesse constrangimento. A infância é um período de repouso para o espírito. Então, a criança está ali tranquila com relação a ela. Não é um motivo de infelicidade, ela está com o espírito ainda em desenvolvimento. E qual é a utilidade da infância? É porque na infância ficamos mais acessíveis às impressões que recebemos, né? A gente esquece o passado, a gente não traz aquela culpa, os nossos remorsos, os nossos ódios, os nossos hábitos que a gente já tinha. Então fica mais fácil a gente se moldar a uma educação, a gente se transformar, né? Seria muito difícil a gente já ter todos os hábitos. A gente hoje vê, né, muitas vezes é difícil a gente mudar como adulto uma forma de pensar, uma forma de agir. A gente, quando vê, já está fazendo da mesma forma que a gente vinha fazendo, mesmo sabendo que aquilo está errado. Então, logicamente que uma criança fica mais fácil de você transmitir bons exemplos, ajuda a transformações, identificar ali o início do que aquela criança precisa modificar. Então, eles são mais brandos, reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Mas também os espíritos chamam a atenção que, ao sair da adolescência, aí então o espírito já está um adulto, né, um jovem adulto, então ele vai estar com todos os seus... Aquilo que ele não conseguiu mudar, né, ele pode expressar isso. Então, ele diz que é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então, às vezes, a gente vê, né, uma criança tão diferente que a gente via, tão carinhosa, tão branda, e quando sai da adolescência se torna, muitas vezes, um jovem o oposto daquilo. Ainda que os pais, que a gente tenha, quem é o responsável tenha feito tudo, às vezes ela esquece ou apaga ou guarda aquilo num cantinho, porque a sementinha está lá, né? Então aquilo vai prosperar um dia, mas ela pode retomar essa natureza que lhe é própria. Simpatia e antipatia terrenas.
Podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Respondem os espíritos: reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro, e frequentemente diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Então, a gente não vai se reconhecer, mas vai se atrair para aqueles que a gente tem conhecimento, já tem uma amizade, uma história por trás. E aí, Kardec ele pergunta, né? Mas não seria melhor a gente reconhecer, né? A gente teria um ganho aí se a gente reconhecesse? E os espíritos dizem que a recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que a gente imagina. Então, não é preciso a gente reconhecer, basta a gente sentir essa sintonia. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento, porque a gente também tem esse costume, a gente acha que todo mundo que a gente conhece e tem uma afinidade, né, tem uma simpatia, às vezes gratuita, que é porque a gente já teve alguma relação em vidas passadas. E os espíritos dizem que não, que dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro sem que se tenham conhecido como homens, né? É a atração fluídica que afinidade fluídica, atração, a gente vai acabar procurando aquele que mais se encaixa com a gente, né? Com o nosso pensar, com o nosso jeito, até com os nossos fluidos mesmo. E a repulsão instintiva, quando a gente tem aquela antipatia, muitas vezes de graça, né? É sinal de uma natureza má, de não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam maus. Então, não precisa ser dois espíritos maus, né? Um e outro. Mas a antipatia entre eles pode derivar da diversidade do modo de pensar. Então, pode nem ter tido não é um inimigo da sua vida, né? Mas pensam diferentes. Então, eles não conseguem, acham que tem alguma coisa a mais, mas muitas vezes não tem esse ódio de vidas passadas. À proporção, porém, que se for elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Então, quando a gente vai evoluindo, a gente também vai deixando de ter essas antipatias gratuitas, vai aprendendo a conviver com isso e a tirar o melhor disso. O esquecimento do passado, acho que esse é o último item. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. E eu grifei essa frase final, né, que a gente é mais senhor da gente mesmo, né? Realmente, a gente não está com a culpa, não está com remorso, não está com ódio, a gente consegue estar mais limpo para aprender, para crescer, para decidir, sem essas impressões ruins, né? A gente vai decidir melhor. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas que se esqueceu? Né? Muitas pessoas fazem esse tipo de pergunta. Não é? Seria melhor a gente lembrar? Não seria mais fácil eu não recair naquele erro se eu me lembrasse do que eu já fiz, do que eu já sofri? Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado, e a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não rescindir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. Então, o que os espíritos colocam é que seria mais desvantajoso, a gente teria mais desvantagens do que vantagens em lembrar o passado, né? E que se a gente fizer um exame das provas que a gente passa,
da nossa intuição, que às vezes são dos nossos instintos, né? Que às vezes nem são bons. A gente tem um instinto de agir de determinada maneira, de expressar um sentimento, de sentir determinada coisa, e vem a nossa consciência e fala, olha, não é por aí, é isso que você tem que domar, é isso que você tem que ter cuidado, que você tem que cuidar. Então, se a gente observa isso, a gente pode fazer uma ideia do que a gente já fez em outras vidas, né? Do que a gente precisa melhorar. A lembrança de tudo que se tenha sofrido ou feito alguém sofrer não agravaria as infelicidades presentes? Então, o Livro dos Espíritos traz essa reflexão para a gente. Será que seria realmente bom, né? Tudo que eu já fiz, ou que eu já fiz sofrer, os remorsos, os medos de ter feito alguém passar por alguma coisa ruim, ou alguém próximo tenha me feito mal, isso para o meu crescimento não ia acrescentar, talvez pudesse me fazer ficar ali parado, infeliz, né? De estar numa família que alguém ali era inimigo, que alguém fez alguma coisa um contra o outro. Então, isso só agravaria a infelicidade presente. O orgulho, a angústia, a amargura, o ressentimento, a humilhação são desastrosos para as relações sociais, né? Imagina, no caso de uma família ou de um ambiente de trabalho, que você vai todo dia e você descobrir que ali tem um desafeto grave seu, seria desastroso, né? Ou a gente vai na casa de alguém e sabe o passado ali de todo mundo, a gente não vai nem querer começar aquela amizade. Então, o melhor para a gente é realmente a gente não lembrar do passado, mas ter essa intuição. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta, a voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria. Nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Então, acho que quase sempre a gente não pode nos orgulharmos do nosso passado. Então, é melhor que esse véu seja lançado, né? A gente tem que lembrar que a gente está no mundo de provas e expiações, que a gente está passando por todo esse momento que a gente está, que é o melhor para a gente, mas com certeza porque estamos reparando, nos provando, nos melhorando. Então, a maior parte de nós não está aqui já como um espírito elevado. Então, a gente precisa lembrar que a gente não vai ter muita coisa boa para contar do nosso passado. Nem sempre podemos ter algumas revelações de nossas vidas, né? A gente também costuma pensar, atribuir a recordações que a gente tem, a sonhos que a gente tenha, como se fossem vidas passadas. Muitas vezes realmente né? É uma recordação, é alguma coisa que tenha um fim útil a gente saber, mas muitas vezes também essas recordações são mera ilusão, isso é dito pelos próprios espíritos. Então a gente também não pode se ter um pensamento fixo de que aquilo foi alguma recordação de vida passada, porque pode ser mera ilusão. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada, mais clara é essa lembrança de vidas anteriores. Então, quanto mais a gente vai progredindo, vai se elevando, a gente vai tendo mais nitidez do que a gente já viveu, os sentimentos já são domados, já não nos fazem mal, já não nos causam mal-estar mais, então a gente consegue lembrar melhor. Observar as vicissitudes da vida corporal, as expiações, as faltas do passado, as provas, para que a gente julgue, então, não exatamente o que a gente está passando aqui, né? Mas para que a gente veja o que a gente foi, a gente enxergue isso pelas nossas tendências, pelas nossas intuições, pelos nossos pendores instintivos. Então, que a gente olhe para isso quando a gente tiver essa vontade que a gente tem, essa curiosidade, né, de saber, que a gente lembre disso, né, que pode ser desastroso, que pode ser apenas uma ilusão, as impressões que eu tenho, e que a gente tem o que a gente precisa, né, uma encarnação, um corpo, os amigos e mentores espirituais nos auxiliando, nos ajudando, para que a gente, o que com certeza poderia nos prejudicar, Deus já não nos dá. E eu encerro, então, com
a lápide lá de Kardec, né, que traz o nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, essa que é a lei. Então, a gente sabe, as nossas certezas é que a gente vai passar pelo fenômeno da encarnação e da desencarnação. A gente já passou muitas vezes, vai passar muitas ainda, mas que a gente, tendo conhecimento desse processo mais profundamente que a gente pode, através do que a doutrina espírita nos traz, isso vai facilitando as nossas escolhas, vai nos dando mais força para enfrentar as nossas provas, as nossas expiações, para que a gente se observe mais e tenha a direção do que a gente precisa mudar, né? Então, com esse conhecimento, a gente vai realmente nos fortalecendo para que a gente siga um caminho de mais paz, de mais felicidade, de menos erros e de mais acertos. Então, é isso. Fiquem com Deus. E para cá, deixa eu parar de